Primeiro teríamos que perceber o que é isso de homem espiritual, ou melhor, marido espiritual ou mulher espiritual. É uma maldição que resulta em algum momento de pactos passados ou talvez de uma má fé de pessoas que podem nos atirar, essas mulheres e homens da noite, para que possamos ser reféns dos mesmos para se cumprirem certos propósitos de certas pessoas. Eu posso sair e fazer um pacto e depois atribuir o espírito que eu fui buscar lá no meu pacto para uma filha minha e o espírito estar lá. E pode-se dar o caso de na família Ngoveni existir um espírito que alguém foi buscar e atribuiu à família toda o mesmo para que ele possa ter titularidade sobre os mesmos. Então, são casos esses que estão lá. Há casos também de pessoas que adquirem maridos e mulheres da noite através de nomes. Por exemplo, se eu tiver um nome de uma pessoa que havia sido atribuída uma mulher da noite, provavelmente também ao andar do tempo é de sofrer do mesmo problema. Então, temos essas vertentes como vertentes de proveniência desses espíritos. Agora, o que acontece? Já entendemos que é uma maldição. Sendo ela, a mulher da noite ou o marido da noite, uma maldição, dificilmente nós vamos conseguir nos socializar bem em relacionamentos conjugais e, porque também é uma maldição, aquele espírito vai querer usufruir de tudo aquilo que é o normal de uma pessoa normal fazer. Lembrando que o espírito que estamos aqui a falar já teve vida antes, entende daquilo que é a norma da vivência de pessoas. Se eu, como pessoa viva, vou me relacionar com uma mulher, aquele espírito também vai fazer o mesmo. E eu, como pessoa viva, vou sentir ciúmes de ver um homem se aproximando da mulher que eu conheço, que eu tenho boas intenções com ela, aquele espírito também vai fazer o mesmo. O que acontece? O marido da noite ou a mulher da noite, quando a mulher tem chance de se relacionar ou de conhecer uma pessoa para poderem construir um futuro amoroso, aquele espírito entra no meio e cria uma rivalidade. O que vai fazer? Em alguns momentos vai expulsar o homem da casa. Quando ele estiver com a mulher que ele quer ficar com esse homem vivo, aquele espírito vai criar cenários e ele tira para fora de casa porque ele quer ter espaço dele naquela mulher. E o mesmo vem acontecer também do lado inverso. E, infelizmente, em alguns casos que são muito comuns, quando uma mulher vem entrar na vida de um jovem, enquanto ela tiver um marido da noite, a vida desse jovem desanda. As coisas não andam perfeitamente. Primeiro vão ter barulhos, e se o jovem prosperava, do nada o jovem vai parar de prosperar, porque há uma guerra espiritual e física. É aquela questão de que você não vai usar a minha mulher enquanto estiver aqui. Então, essa guerra existe e vai se sentir na vida do jovem. Infelizmente, em alguns casos, até chega a resultar em fatalidade. Há homens que morrem por relacionar-se com mulheres que tenham maridos da noite, e há mulheres que morrem por relacionar-se com homens que tenham mulheres da noite. E o mais engraçado de tudo é que quando esses espíritos existem, você até sente a presença deles. Eles fazem-se sentir como se fossem pessoas que estão lá. Em algum momento, se a pessoa tiver uma boa capacidade de visão espiritual, até chega a ver o vulto dessa coisa passar. Eu fui acompanhar um caso na Pretória, é uma casa onde o tal espírito até servia-se chá, ligava e desligava a tela, viam pratos a voarem dentro da casa. O próprio espírito chegou a conseguir expulsar uma família de casa porque ele tinha titularidade naquela casa. Então, a magnitude do marido espiritual ou da mulher espiritual é muito mais maior do que a gente pode olhar no sentido normal. Temos agora assunto de muitas doenças de ventres nas mulheres, esse assunto de miomas que anda por aí, excesso por aí em diante. Isso tudo são questões que resultam em algum momento da presença de um corpo espiritual naquela mulher. Por que digo isso? Quando aquele espírito está em ação com aquela mulher, ela sente como se fosse uma coisa que está a acontecer entre um homem vivo e ela. E o que vem a acontecer?
aquele espírito faz aquilo que uma pessoa viva faz, que é quando chega a altura da ejaculação. Aquele espírito vai soltar e deixar lá alguma coisa que não vai fazer bem àquela mulher, porque é uma coisa espiritual, mas que depois está lá dentro daquela pessoa. O que vai acontecer? A mulher vai ter problemas de ventre, vai sofrer problemas de coluna, certas infecções que vão levar a corimentos, coisas assim dessa natureza. Temos muitos casos de infertilidade nas mulheres também que resulta dessa presença desses espíritos. Então, é um pacote muito complicado. Agora, infelizmente, há uma hereditariedade nessas questões. Se uma mãe tem um marido da noite, vai passar automaticamente para os filhos que ela vai nascer. Então, é a parte mais perigosa dessa questão ainda falando. Razão pela qual ela estava a dizer aqui, a senhora, não conheço o nome, que a filha dela reclama de ser atacada por esse marido espiritual. Automaticamente aí, há uma hereditariedade que já está a acontecer lá. Se for um rapaz que ela tenha, não vai ter uma mulher da noite, mas a vida daquele rapaz não vai fluir bem. Para dizer que não é só a parte de sentimentalismo que vai ficar prejudicada. A vida daquela pessoa não vai fluir. E veja que é engraçado que, em algum momento, uma mulher que tem um marido espiritual, quando está sozinha, a vida dela prospera, em algum momento. Mas quando apanha um homem, a vida dela tranca-se e a vida daquele homem fica destroçada. Temos desses casos e temos casos em que a vida dessa tal pessoa não prospera, não faz nada. É uma maldição, já ali se foi dito. Então, são questões que precisam de muita atenção. Mas prestei também uma atenção no que ela estava a dizer quando diz que essa situação acontece também com uma irmã dela, do espiritual em questão. Esses espíritos que andam nas chapas, esses que viajam nos quintais, são um outro tipo de espírito com um outro tipo de objetivo que é diferente desse que ela está a referir. Que é o marido da noite. Sim, para dizer que tem mais uma situação ali que está a acontecer com ela para além desse marido da noite. Mas também ouvi uma parte onde ela falou de uma doença que a irmã contraiu, a questão das bodas, essa questão de lume noturno. Em Xangana nós chamamos de nzilucico. Só para chamar muita atenção à sociedade moçambicana sobre essa questão, há uma má percepção. Quando acontece a questão de uma pessoa ter aquilo que chama-se de queima da noite, ou seja, nzilucico, muitas pessoas costumam levar e associar ao feitiço. É de certo, sim, que aquilo tem também uma ligação feitiça no meio. Pode ser chifula, que pode vir resultar no queimada da noite, ou seja, nzilucico, mas também há casos em que uma pessoa tenha uma infecção. Vamos falar de seropositividade. Um dos indícios que muitas das pessoas que são seropositivas têm é surgir essa questão de queima da noite. Nzilucico, muitas das vezes, tem sido um dos sintomas que aparecem em uma pessoa que tenha seropositividade e que não esteja ciente de tal. Então, temos que prestar muita atenção nesses aspectos, porque nós associamos só essa questão à parte do feitiço, mas também temos essa parte biológica que também explica essa vertente. Então, muitas pessoas que tenham esse tipo de queima da noite, eu aconselho a já correrem para poderem também fazer um teste, para saberem se, na verdade, é um sinal ou um sintoma da existência de mais alguma coisa, ou seja realmente uma questão espiritual. Se for fazer o teste não acusar nada, então venha procurar o Mateus Governo, que devemos de perceber que realmente é uma questão feitiça. Mateus Governo, há quem diga que o marido da noite, ele não existe, que é uma invenção. Conforme eu dizia previamente, que esses espíritos, eles fazem-se sentir, mesmo quando é uma questão de eles estarem em ação no ato sexual, quando eles fazem. A mulher sente a presença daquele homem. E veja que é uma coisa muito cômica. Em algum momento, esses espíritos usam rostos de pessoas conhecidas. Alguém pode sonhar com uma pessoa muito próxima a fazer atos iguais com ela, e a pessoa em algum momento chegar a pensar que seja aquela pessoa enquanto não for. Há casos reais, realmente, em que alguém manda um espírito para ir abusar de uma pessoa, sendo aquela pessoa, e realmente a cara lá se demonstrar. Mas temos casos de acusações até de feitiçaria em alguns momentos, porque alguém dormiu, sonhou a transar com a mãe
Está a perceber? Alguém dormiu, sonhou atrasar com o pai. Os espíritos têm a capacidade de manipular o cenário daquilo que é a realidade da pessoa. É por essa razão que numa casa onde haja muito dessa ação espiritual maligna, tem havido o primeiro ponto, que é da discórdia. Muitas famílias não se entendem quando há uma força obscura atuando nela. E quais são os mecanismos? Você vai ter um pensamento, vai olhar para o seu irmão, ter um pensamento que o seu irmão não lhe faz bem, vai dormir, nesse caso, vai sonhar com alguém que nada tem a ver consigo, a fazer coisas que não são muito benditas. Imagina lá, você dorme e sonha a transar com o seu pai. Você acorda, olha como aquele seu pai. Eu recebi um caso da Beira, de uma paciente que dizia que o irmão dela, já há muitos anos, que dizia sonhar com ela, eles já transaram. Ela estava tão preocupada porque ele sonhou tanto com essas coisas que acabou quebrando o silêncio e foi falar com ela. Disse: olha, mano, eu sempre quando durmo sonho, nós já transamos. E sendo uma situação tão desconfortável dessas, ela procurou perceber o que estava a acontecer. Afinal de contas, aquela mulher nem tinha nenhuma ligação com o assunto, era um espírito que aquele homem tinha, que vinha de uma outra ligação, mas que usava a irmã como imagem para aquele cenário. Então, há que termos muita cautela quanto à questão das imagens de pessoas que nós sonhamos quando tivermos nesse tipo de cenário. É desconfortável, sim, mas é preciso a gente procurar ir a fundo para perceber: será que essa pessoa está a me usar? Ou um espírito está a usar a imagem dessa pessoa para aparecer nessas circunstâncias? Para evitarmos, temos que nos apontar dedos um dia seguinte. Eu queria reagir aqui enquanto o apóstolo falava. O que é que está a acontecer? Bem, eu tive muita atenção em ouvir o apóstolo a falar. Primeiro, é muito engraçado quanto os da religião cristã gostam de dramatizar assuntos. O curandeiro liberta, sim, pessoas de maridos da noite. Eu sou experiência disso, trabalho com isso noite e dia. Tem muita gente que hoje em dia está a viver uma vida saudável, que foram pessoas curadas dentro de uma palhota de um curandeiro. E esse curandeiro sou eu, que estou aqui, e muitos outros que estão aí fora, que sabem como lidar com questões de quê? De marido da noite. Afinal, o quê? Marido da noite é um caso espiritual e nós trabalhamos com espiritualidade e podemos também libertar, porque é uma questão que tem a ver com a nossa área. Agora, tem uma parte também muito interessante que o apóstolo estava a falar, quando diz que o marido da noite, ele engravida e nasce filhos. Isso não existe. O que acontece é que, se você é mulher daquele espírito, os filhos que você vai nascer automaticamente vão pertencer àquele espírito. Por essa razão que falamos de hereditariedade. Não é porque você vai nascer uma grávida desse espírito. O que acontece é aquilo que aquele espírito ejacula dentro de si vai criar infertilidade, vai criar doenças tipo miomas, esse cansaço forte que muitas mulheres têm, a dor da coluna, problemas de ventre, isso sim, porque o que lá entra é uma coisa forte para um corpo físico. Agora, isso sim, nunca em nenhum momento na história mundial já se presenciou um filho que tenha nascido do marido da noite. Isso nunca se viu, acho que o apóstolo está meio equivocado aí. Agora, se formos a falar dos níveis do tipo de maridos da noite que nós temos também casos de maridos da noite que são guenzas. Porque nem é sempre que o marido da noite é aquele que proíbe a pessoa de ter o quê? De ter uma relação. Há mulheres que se prostituem e homens que se prostituem por causa de maridos e mulheres da noite. Se você tiver, por exemplo, um espírito que seja um guenza, o que um guenza faz? Ele, em algum momento, vai fazer você não conseguir casar com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele pode fazer você ser uma pessoa com muita chama. Você ser aquela pessoa que está com um homem hoje, não está satisfeita, pula para outro homem, não está satisfeita e assim sucessivamente. Uma espécie de prostituição que existe, tanto nos homens assim também nas mulheres. Isso também é uma espécie de ação de um marido ou mulher da noite. Então, há mulheres que quando têm esse marido da noite ou homens que têm essa mulher da noite, eles são muito ativos sexualmente. Tudo que passa pela frente querem, porque esse espírito funciona nesse sentido. Mas também há aquele espírito que quando aquela pessoa tem, por mais que vocês se amem de que jeito, Lili, há mulheres e homens que vivem juntos, só se desejam quando um está longe do outro.
podem dormirem na mesma cama durante 6, 7, 8 meses, ninguém toca ninguém. Quando um deseja, a outra parte não quer, até sente nojo da proximidade daquela mulher, ou seja, daquele homem que lá estiver. Então, esses são passos que têm a ver com os vários tipos de maridos e mulheres da noite. Podemos apanhar uma lista muito vária de sintomas que acontecem com maridos da noite, porque esses espíritos são como nós, pessoas vivas. Há uma pessoa com uma característica X, há uma pessoa com uma característica X, e as próprias proveniências desses espíritos contam na maneira de como eles atuam na vida da pessoa que eles vitimizam. Não sei se você está a perceber. Então, é nesses aspectos. Agora, nós temos casos de muitos homens que foram lobolar mulheres e depois de um tempo foram descobrir que não haviam lobolado aquelas mulheres porque há um marido da noite que lá existe, que infelizmente, quando nós os jovens vamos para podermos lobolar as nossas esposas, as famílias das nossas esposas, em algum momento, não têm tido atenção de cefar aquele problema, se essa mulher tem isso, e deixar de lado para que essa mulher possa ter sucesso no seu lar. Então, quando isso acontece, você vai lobolar 1000 vezes a mesma mulher e não vai conseguir ter o quê? Um resultado satisfatório.